Olá, amigos do canal Jalmasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa, para tanto nós vamos utilizar a revista Veja, que chegou às bancas no dia 17 de novembro de 2021, edição 2764, com a capa O Partido da Lava Jato. Mas nós não vamos fazer a reportagem de capa. Nós vamos fazer uma do geral comportamento. Vejamos o que a Veja tem a dizer sobre as altas habilidades. Superdotação, nós que somos especialistas nessa área da educação especial. Reportagem é assinada pelo Luiz Felipe Castro e pelo Matheus Decati. O segredo dos superdotados. Como funciona a mente de crianças e adolescentes com alto QI e o que os pais devem fazer para que os jovens sejam felizes e saudáveis. Antes da gente começar o texto, é comum a gente analisar todos os suportes. E esta grande foto com o menino tocando guitarra, bitomaníaco, Gustavo Saldanha, 8 anos, conheceu os Beatles aos 5 e se apaixonou. Hoje toca 7 instrumentos. Na pandemia, viu aflorar seu gosto por tecnologia e empreendedorismo. Dá aulas virtuais aos avós e já sonha em criar o próprio estúdio. Aí nós temos aqui um resumo do que a Veja considera altas habilidades superdotação, dizendo que eles são cérebro afiado. Como identificar jovens com QI alto? Precocidade. Superdotados desenvolvem habilidades como aprender e falar e ler bem mais cedo. Eles tendem a ser leitores vorazes e com vocabulário extenso. Reconhecimento de padrões. São observadores e capazes de reter informações com extrema facilidade. A habilidade os ajuda a resolver problemas matemáticos e tocar instrumentos musicais. Curiosidade insaciável. Pequenos gênios são inquietos e testam a paciência dos pais com inúmeras perguntas. Ao eleger uma área de preferência, como carros ou dinossauros, tendem a se tornar especialistas. Criatividade. Prodígios mirins geralmente não se contentam em conhecer o trabalho alheio, sempre buscam uma abordagem própria. Problemas de interação social. Crianças superdotadas podem ter dificuldade para se relacionar com seus colegas, sentir-se entediadas na sala de aula ou sofrer de ansiedade. Aqui ele destaca, então, características negativas. No entanto, a revista ela mistura algumas características que não são bem o que se tem conhecimento nessa área. Como é o caso de prodígios, gênios, precoces. Isto você pode acompanhar. Nós temos aqui no canal Jalmasa uma playlist em que nós estudamos o que são essas fases, essas características, essas diferenças que a gente chama de playlist capacitação de professores, formação de professores em educação especial. Bem, na página seguinte, que encerra, são mais 2 páginas, nós temos na primeira página 66, rotina agitada. Pedro Melim Alonso, de 13 anos, está 2 séries adiantados na escola. Faz cursos extras de matemática, inglês e bateria e trabalha em um projeto para superdotados. Nas horas vagas, gosta de jogar videogame e fazer pesquisas sobre história. Vejam então o Pedro Alonso. E as 2 últimas fotos da última página da reportagem. A maior, prodígios, o enxadrista Bob Fischer, a foto em preto e branco, e Wolfgang Amadeus Mozart, façanhas históricas
na infância. Bem, feito então a apresentação do tema, gênios mirins sempre fascinaram a humanidade. O austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, que viveu de 1756 até 1791, começou a construir a sua reputação ao compor sofisticados minuetos aos 5 anos. No xadrez, o americano Bob Fischer viveu de 1943 até 2008, ganhou seu primeiro campeonato mundial e foi alçado à fama ainda adolescente, aos 15 anos. Ele que desbancou a hegemonia russo-soviética. Crianças com altas habilidades mentais, os chamados superdotados, apresentam características como raciocínio rápido, criatividade, foco, prazer em ler e estudar e, claro, notas excepcionais na escola. Enfim, elas são diferentes e extraordinárias. Por isso mesmo, encantam por onde passam. Lembrando, meus amigos, que a questão do nome superdotado, ele não é o dos melhores. E isso você pode ir até a nossa playlist Formação de Professores. No Brasil, um caso recente chamou a atenção. O paulistano Gustavo Saldanha, de 8 anos, tornou-se o mais novo membro da Mensa Internacional, associação fundada em 1946 na Inglaterra, presente em mais de 100 países e que reúne cerca de 150 mil superdotados. A inclusão é feita após a realização de testes de coeficiente ou quociente intelectual, o QI, que usam escalas para mapear o funcionamento cognitivo, funcional e adaptativo de bebês e idosos. Lembrando que também não se concorda absolutamente com o QI como referência para dizer se alguém é altas habilidades ou superdotados. Para tanto, há uma literatura vasta que discorda e desmonta a medição do QI, como, por exemplo, a do famoso paleontólogo americano e polímata Stephen Jay Gould, já falecido, o excepcional livro A Falsa Medida do Homem. O jovem prodígio brasileiro obteve 140 pontos, bem acima da média mundial, que ronda os 90 no QI. O primeiro teste, ou os primeiros testes do tipo foram realizados há cerca de um século. E até hoje tem critérios controversos e diferentes em cada país, motivo pelo qual especialistas sugerem que o número não seja supervalorizado. Ok, agora a Veja foi coerente e atualizada. Estima-se que o cientista alemão Albert Einstein, que nunca fez o teste, tivesse 160 de QI. Gustavo não está só. De acordo com o censo escolar de 2020, há exatamente 24.424 estudantes brasileiros com perfil de altas habilidades matriculados na educação especial. O número total é bem maior. A Organização Mundial da Saúde estima que até 5% da população mundial apresente esse dom. Levando em conta os 47 milhões de alunos da educação básica, conforme dados oficiais do Ministério da Educação, o contingente de brasileiros geniais passaria de 2 milhões. Também eles estão atualizados e atentos à área. Vale ressaltar que há tempos surgiu o mito que a inteligência seja um bloco único. A ciência hoje trabalha com diversos tipos de inteligência, como linguística, corporal, espacial, lógico-matemática, musical e intrapessoal, autoconhecimento, para citar apenas alguns exemplos. Basicamente, são definidas hoje 13 grandes inteligências. Por meio de técnicas de contraste e ressonâncias eletromagnéticas, os neurocientistas já conseguiram confirmar que o cérebro de um superdotado funciona de forma distinta. Sabe-se que o córtex cerebral, que é a principal parte do cérebro, o cérebro atual, mamífero, 75% do volume cerebral, desses prodígios é menor que a média na infância, mas aumenta e se sofistica ao se aproximar da adolescência. Eles também apresentam maior volume de matéria cinzenta.
o que lhes confere habilidade para lidar com dados, extrair conclusões e as suas conexões neurais são mais velozes. Há casos de mentes autodidatas. A neuropsicopedagoga Priscila Melim notou algo de especial no filho Pedro quando ele tinha apenas 1 ano. Ele nem falava, mas já sabia identificar todas as letras e números sem nunca ter sido estimulado, conta ela. Aos 13, Pedro realiza uma série de atividades extracurriculares e, segundo a mãe, mergulha em um determinado assunto de interesse e depois já parte para outro. Nós vamos ficando por aqui. A caracterização ela está de boa para razoável. Nós vamos fazer talvez mais uma ou 2 partes para darmos conta então desse sempre nosso privilegiado assunto, já que, como dissemos, somos especialistas na área. Um grande abraço, fiquem bem, eu espero vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Masa. Fiquem bem, pessoal. Até a próxima. Tchau.